para nos colocarmos em pé, colocando em votação a ata da última sessão. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Coloco em votação a ata da última sessão. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento das matérias do expediente existente. Correspondências recebidas do Rotary Clube Guarapuava, convite. Convida para a solenidade de abertura da segunda Exploflor Guarapuava, realizar-se 12 de outubro de 2016, às 10 horas, local 15 de novembro, Praça Cleve. Ofício Executivo. Ofício número 082/2016, Prefeitura Municipal, encaminha em regime de urgência os seguintes projetos de leis: 047 e 048/2016. Matérias do Executivo, projeto de lei ordinário número 47/2016. Projeto de lei ordinário número 48/2016. Matérias do Legislativo. Projeto de lei ordinário número 48/2016. De autoria da vereadora Nercia Aparecida Guiné. Projeto de lei ordinário número 49/2016. De autoria do vereador Milton Lacerda Roseira Júnior. Matérias enviadas a parecer da Comissão de Justiça e Redação, enviada em 7/10/2016. Projeto de lei ordinário 45/2016. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de resolução número 11/2016. Indicações número 211/2016 da vereadora Maria José Mandu Ribeiro Ribas. Número 212/2016 da vereadora Maria José Mandu Ribeiro Ribas. Requerimentos número 91/2016 do vereador Elcio José Melém. Número 92/2016 do vereador Elcio José Melém. Essas matérias, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Elcio Melém. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu estou sendo porta-voz de um ofício da PADEV, assinado pelo presidente Renilson José Kliber, no seguinte sentido: nossa escola está promovendo um passeio para Guaratuba. Não temos uma data definida ainda. Apelamos para a vossa sensibilidade no sentido de viabilizar a concessão de um ônibus como cortesia para conduzir-os de Guarapuava até a cidade de Guaratuba, no itinerário a seguir: saída da escola Professora Julita, sexta-feira à noite, na rua Capitão Felipe Fremont, Santa Cruz, com saída às 22 horas de sexta-feira e retorno às 22 horas de domingo. São os deficientes visuais, senhor presidente, que estão pretendendo visitar o litoral. Como disse o Márcio, que os deficientes não conhecem a praia, não conhecem a areia, e eles gostariam de que cada vereador pudesse contribuir com determinada quantia em dinheiro, para que eles possam, no final do ano, fazer esta viagem, dando essa oportunidade aos alunos da PADEV. Eu mesmo já fiz a minha contribuição, e eu gostaria que os senhores vereadores também fossem sensíveis a este pedido dos membros da PADEV. Era isso, senhor presidente. Deixar
protocolado na casa esse ofício, senhor presidente. Obrigado, vereador Melém, será protocolado. Passamos para a fase oral da liderança de bancada. Solicito o primeiro secretário se existe algum vereador inscrito. Cleto Tamanini, PTC, Rodrigo Crema, PSB e Cosme Stimer, PP. Concedo a palavra por 5 minutos ao vereador Cleto Tamanini. Senhores membros da mesa, vereadores, público presente, imprensa em geral. Ontem o presidente da casa, o vereador João Napoleão, me ligou para vir a uma reunião. Eu já estava em casa em função do adiamento da reunião de ontem e perguntei a ele qual seria o assunto. Ele disse que seria a respeito do TAC, do termo de ajuste de conduta, celebrado pela mesa diretora da Câmara com o Ministério Público, para a adequação de uma série de problemas que havia aqui na Câmara. Dentre elas, a questão do excesso de pessoas comissionadas em relação às pessoas efetivas. E ele perguntou qual seria a minha opinião. Disse, a minha opinião é o cumprimento do TAC, senhor presidente. Não, de minha parte, não haveria nenhum problema em ter apenas um assessor. Mas eu entendi, senhor presidente, que seria assessor para todos os vereadores, e não para adequar a igualdade dos efetivos com os comissionados, tirando alguns assessores apenas. São critérios, ou critérios subjetivos. Há necessidade, neste caso, senhor presidente, de haver critérios objetivos. Ou seja, como há aqui, por exemplo, nas comissões, sorteio de vereadores, nesse caso também tem que ter sorteio, no meu ponto de vista. Não é simplesmente pegar do fulano porque concordou. Eu concordei, e desde sempre concordei, mas desde que fosse de todos. Então, cada vereador ficaria com apenas um assessor. Não é justo escolher aleatoriamente, o fulano porque não se elegeu, o outro porque não concorreu, e assim por diante, pelo que eu soube hoje, critérios tremendamente unilaterais, subjetivos, prejudicando exatamente esses que vão perder esse assessor desses 3 meses, ou 2 meses e meio aí. Então, não concordo, senhor presidente, eu concordei nesse critério. Eu entendi que seria dispensado um vereador de todos, normal, perfeito, sem nenhum problema. Agora, meia dúzia de vereadores, 10 vereadores, não sei, ficaram prejudicados. Se eu tivesse sido sorteado, também sem nenhum problema, que era um critério objetivo, não é? Mas eu não concordo da forma como foi feito, porque eu não concorri, então não precisa mais de assessor. O fulano não se reelegeu, não precisa mais de assessor. Negativo, o mandato vai até dezembro, de todos. Então eu gostaria que fosse revisto isso aí. Certo? As colocações que eu queria fazer nesse expediente. Agradeço, vereador Cleto Tamanini. Da mesma forma, quero dizer a Vossa Excelência que eu também me reelegi e cortei 3 dos meus. Quando o senhor estava falando, eu estava ouvindo, eu gostaria que da mesma forma, o senhor me ouvisse, vereador Cleto, porque eu quero dizer para o senhor que Vossa Excelência está com razão em partes e nós iremos realmente rever. A verdade é que eu prorroguei até o final da tarde ontem, porque eu ainda tinha uma esperança de conseguir levarmos até
15 de dezembro, mas não consegui. Eu não queria realmente cortar assessor de ninguém, pode ter a certeza. Não é esse o desejo, mas nós ainda há tempo de nós revermos, e Vossa Excelência tem realmente razão. E já quero aqui me penitenciar também com aqueles que realmente ficaram entristecidos, mas enfim, eu tinha que cumprir ataque e não tinha o prazo naquele momento. E sei realmente o quanto foi difícil para tomar uma decisão meio que em cima da hora, porque eu não tinha mais tempo. Mas eu digo a vocês que eu não vou, independente, aqueles que não se reelegeram, não lograram êxito, são vereadores e têm o meu respeito até o dia 31 de dezembro e depois continuarão também a ter o meu respeito, porque passamos aqui 4 anos trabalhando, discutindo inúmeros os projetos em prol do desenvolvimento da nossa cidade. E de forma alguma não serei eu que vou aí ceifar o direito do legislador, e deixando, vamos equiparar, vamos rever, juntamente, que foi difícil para nós juntarmos todos na tarde de ontem, até porque tivemos um velório, esposa do nosso contador, que foi velada ontem na Câmara, então foi um dia realmente bastante corrido e turbulento. Já quero me penitenciar aqui com as senhoras e os senhores. E me direcionando ao senhor, vereador Cleto, que está coberto de razão. Não estou aqui em momento algum, não quero dizer que não temos que rever. Pode ter a certeza que, por parte dessa presidência, terá uma atenção toda especial a partir de amanhã nós poderemos conversar. Próximo orador a fazer uso da palavra é o vereador Rodrigo Sereno Crema. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, órgãos de imprensa, em especial o Celso Pinheiro, que nos acompanha em casa, colega do programa Combate, onde no último sábado, às 11h30, nós retornamos, comentando os assuntos pertinentes à nossa saúde pública e à política de Guarapuava. Queria saudar todos os nossos amigos que se fazem presente na tarde de hoje, em especial nosso futuro colega Dognei, vereador eleito para o próximo mandato, vereador mais votado. Fizemos uma batalha bonita, voto a voto, urna a urna. Saudar especial a todos os guarapuavanos que estão nos acompanhando através do canal legislativo. Nós estamos no mês especial, vereadora Maria José vestida de rosa, outubro rosa, mês muito importante para nós lembrarmos das doenças que mais atingem. A vereadora Irce está quase de rosa, um rosa um pouco mais forte, né, vereador? Mas é muito importante nós falarmos sério com relação ao câncer que mais mata as mulheres. Câncer de mama, um problema de saúde pública, câncer de colo de útero, esses 2 cânceres são os principais causadores de morte na população feminina, facilmente prevenidos com um simples exame de mamografia e um simples exame de preventivo de colo de útero, famoso Papa Nicolau. Por isso é muito importante a mulher, depois de 1 ano de ter sua primeira relação sexual, fazer anualmente seu exame no preventivo do colo do útero, onde, se for detectado em fases iniciais, a cura chega próxima a 100%. Não podemos esquecer também as doenças cardiovasculares, onde a principal causa de morte na mulher ainda é o infarto, seguido do AVC, que é o derrame, depois vem o câncer. Então, ainda a principal causa é o infarto, por isso a mulher que está nos acompanhando agora
principalmente que chegou na menopausa. Tem que checar os seus exames preventivos das doenças cardiovasculares. A mulher antes da menopausa, vereadora Maria José, ela praticamente não infarta. Você não vê uma mulher antes da menopausa tendo um infarto, tirando algumas exceções, uma malformação, uma doença congênita, uso de drogas, um AVC por uso de anticoncepcional. Mas chegou na menopausa, a mulher não só começa a ter as doenças cardiovasculares, como ela passa o homem. Ela está muito mais suscetível a ter infarto e AVC. Por isso, você que está nos acompanhando agora, chegando na fase de queda hormonal, tem que checar seu colesterol, seu triglicerídeo, sua glicose, seu nível de hipertensão, não fumar, fazer atividades físicas, evitar a obesidade, controlar o estresse, se alimentar de maneira saudável, lembrar todos a dieta do Mediterrâneo. Os países europeus que têm essa dieta são países que têm menos casos de infarto. O professor Fabiano sabe muito bem, tem essa tendência italiana. Tomar um vinho tinto seco, um suco de uva, comer 4 castanhas ao dia, comer peixe, azeite de oliva, farelo de aveia, ômega 3. Essa é a dieta que diminui os níveis de aterosclerose. Por isso é muito importante você, mulher, nesse mês, a conscientização. Peça para o seu médico a mamografia, peça o exame Papa Nicolau, faça os exames laboratoriais que previnem a doença cardiovascular e meça o seu nível de pressão arterial. Isso é o mínimo que você pode fazer para você prevenir as 3 causas de mortalidade mais comuns, que são o infarto, o AVC e o câncer de mama, seguido do câncer de colo de útero, e depois, em seguida, o câncer de pulmão. Esse apenas diminuindo e parando de fumar, você já vai estar fazendo um grande passo na prevenção do câncer de pulmão. Senhor presidente, obrigado pelo espaço. Boa noite. Concedo a palavra ao nobre vereador Cosme Mariante Timer, do PP. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vereadores, público presente, saudação pessoal da PADEV, ao vereador eleito Dagonei, começo do ano estará ocupando essa casa, desejo sucesso nessa empreitada, com certeza, dentro dos seus objetivos, o senhor terá muito sucesso. Eu uso a tribuna na noite de hoje, primeiro hoje esse final de semana, o Brasil tem acompanhado, Guarapuava não é diferente, as mudanças aí no ensino médio. E nós, já antigos, né, professor, e acompanhando aí os noticiários, realmente é uma coisa preocupante. Eu vejo que as mudanças são necessárias em várias situações, mas ainda esse preparo, essa estrutura da nossa educação vai ter muita dificuldade. São coisas benéficas. Eu acho que a implantação da escola total, que é um sonho, já é um início na gestão do ex-prefeito Fernando Carle. Todo mundo já conhece a escola total do Charquinho, que era um sonho e uma realidade, e é um futuro promissor para o Brasil. Eu acho que hoje sairia de 800 horas anual para 1.400, se não me engano, né, professor Walter? Parece que é isso. Então, vai ser uma medida radical, muito radical. Então, vamos aguardar. A gente espera que a educação realmente seja um compromisso com todos os governos, e eu acho que é necessário as mudanças para que essa coisa melhore, e cada dia mais. Então, nós ficamos na torcida, e há movimentos em todos os segmentos para que se ouça a comunidade, e eu acho que tem que ser ouvido todo mundo para que a coisa funcione. Queria também aqui, como relator da comissão processante, há uma nuvem que paira aí, que todo mundo está questionando. Quero aqui parabenizar o presidente, doutor Geraldo, Mário. Nós temos feito reuniões semanalmente,
preocupados em relação desse processo. Esse processo que já esteve nessa casa e que tomou mais corpo, e nós, domingo, aí, fomos tomados por uma notícia em rede nacional no Fantástico, onde Guarapuava, mais uma vez, foi noticiário. E noticiário ruim. Noticiário ruim. E a gente fica a pensar, né, vereadora Maria José, que é da área de saúde, vereador Geraldo, vereador Crema, das coisas que aconteceram no CISGAP. E que eu falava com o vereador Elcio Melém ainda hoje, que muita coisa ainda vai estourar. A Operação Fantasma 3, com certeza, vai tomar corpo ainda. E tem alguns vereadores que ainda vão se assustar aí na sequência. Vão se assustar, porque a coisa foi muito grande. E é uma coisa lamentável. Então, o que eu quero falar aqui em nome da comissão, como relator, é que nós estamos cumprindo rigorosamente com o que dita a regra, cumprindo prazos, vamos ouvir as testemunhas agora, e num breve espaço de tempo, acredito que no final, né, doutor Geraldo, provavelmente na outra segunda-feira, essa casa estará lendo esse relatório. Esse é um compromisso nosso, da comissão processante, e nós teremos aqui temos essa certeza, eu tenho dito, que não vamos aqui aliviar para ninguém. Eu acho que a sociedade cobra como um todo, e tem cobrado constantemente. E essa casa de leis aqui tem que tomar uma posição. Essa posição aqui será, com certeza, enviada na segunda-feira, desse relatório feito por essa comissão, relatório detalhado, dentro de todas as circunstâncias que aconteceram. E aí nós estaremos aqui colocando para que essa casa julgue esse parecer, esse nosso relatório. Mas quero deixar bem claro que nós estamos atuando todas as semanas, acompanhando dentro das atas todas aí que vocês têm acompanhado, e nós estamos fazendo todos os procedimentos para que a coisa funcione, porque não é aceitável o que está acontecendo, e cada dia mais a sociedade tem nos cobrado essa nossa Passamos para a fase oral do grande expediente. Concedo a palavra por 15 minutos ao ilustre vereador Cleto Tamanini. Aproveitando a colocação do vereador Cosme a respeito da reforma de ensino médio, eu quero dizer que os tempos mudam e nós mudamos com eles, temos que mudar com eles. Isso já é um ditado latino, que dizia tempora mutantur, os tempos mudam, nós mutamos in illis, e nós temos que mudar com eles. Só que as mudanças, elas têm que ser para melhor. Essa é a realidade. O que está mudando não é para melhor. Quando você tem uma PEC 241, ontem aprovada, tirando 7% da educação, que é 25%, vai baixar para 18%, vocês imaginem como construir escolas, porque as vagas reais, elas acontecem, a população cresce, aumenta, precisa de escola, precisa de vagas. Em reduzindo em 7%, como vai se fazer isso? Além do mais, o pré-sal, onde a Petrobras deveria participar obrigatoriamente em todas as perfurações, de cujo lucro 75% iria para a educação, e
eliminaram isso, entregaram o pré-sal para os estrangeiros, isto é, a Petrobras não tem mais o direito de participar junto com os estrangeiros, ou sozinha, na exploração do pré-sal. A gente começa a pensar como fica essa educação. Nós sempre falamos que a educação é o principal, mas não se investe. Faltam vagas, professores mal pagos, quando o professor deveria ser o servidor público mais bem remunerado. E ainda mais, tirando do currículo as disciplinas que fazem com que a pessoa raciocine, com que a pessoa pense. É evidente que não se pode ficar calado e ficar quieto perante isso. Até o Ministério Público, que é o órgão, diga-se de passagem, que tem que ser reconhecido como órgão realmente cumpridor da sua missão, da sua carreira, do seu dever, fez uma nota se contrapondo ao governador e à própria secretária de Educação, que querem desalojar os alunos que ocuparam as escolas, fazendo uma nota favorável exatamente às ocupações. E eu quero aqui trazer para toda a sociedade a nota trazida pelo Ministério Público, que é o grande guardião hoje, no meu ponto de vista, da sociedade. Há outros órgãos, evidentemente, mas como expoentes nós temos efetivamente os membros do Ministério Público. Então diz o Ministério Público: o direito à livre manifestação de pensamento, de associação e mesmo o protesto pacífico diante de posturas tidas como arbitrárias por parte das autoridades constituídas é inerente a todo cidadão, nada impedindo que seja exercitado por meio da ocupação de um espaço público que tem como missão institucional o preparo para o exercício da cidadania. Constituição Federal, artigo 205. Segundo, o exercício de tal direito deve ser também assegurado a adolescentes, sendo, porém, necessário, no espírito do preconizado pelo artigo 70 da Lei nº 8.069/90, a tomada de cautelas, seja por parte de seus pais ou responsáveis, seja por parte de outros agentes, de modo a evitar a ocorrência de possíveis prejuízos decorrentes de eventuais abusos praticados por terceiros. Terceiro, cabe aos órgãos públicos que atuam na defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes, agindo de forma conjunta e planejada, nos moldes do previsto nos artigos 70, 70A, inciso 6º e artigo 86, da Lei 8.069/90, num viés eminentemente preventivo, definir estratégias de abordagem e intervenção junto aos alunos, sobretudo enquanto adolescentes, e seus pais responsáveis, de modo a avaliar as condições em que a dita ocupação está ocorrendo, notadamente quanto às condições de alojamento, higiene, alimentação e outros aspectos que, potencialmente, podem causar prejuízos àqueles que participam da manifestação. Quarto, abordagens similares devem ser efetuadas junto aos pais ou responsáveis pelos adolescentes que participam da ocupação, de modo que sejam conscientizados acerca de seus deveres para com os mesmos. Artigo 100, parágrafo único, inciso 9 da Lei 8.069/90. Essa lei é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim como da necessidade de acompanhar, monitorar em que seus filhos pupilos se encontram. Quinto, deve ser também buscado,
junto aos representantes da escola e da Secretaria de Educação, a realização de reuniões com os alunos, na perspectiva de esclarecer eventual desinformação acerca do que efetivamente consta da proposta de reforma do ensino médio e da forma como esta será implementada. Valendo mencionar que o direito à informação é assegurado pela Constituição Federal quanto pelo artigo 100, parágrafo único, inciso 9 da Lei 8.069/90. Sexto, embora, naturalmente, caiba ao Conselho Tutelar local o acompanhamento da situação e a tomada das providências necessárias a prevenir e ou coibir possíveis violações de direitos dos adolescentes que participam das manifestações, as abordagens e intervenções acima referidas não devem se restringir a este órgão, sendo fundamental a participação de outros componentes da rede de proteção à criança e ao adolescente local, com ênfase para profissionais da área da pedagogia e serviço social, bem como daqueles que possuem formação em mediação de conflitos, cuja intervenção em situações semelhantes se mostra fundamental. Além de representantes dos pais responsáveis dos próprios alunos, observando-se, em qualquer caso, os princípios relacionados no artigo 100, parágrafo único da Lei 8.069/90. Sétimo, importante, em qualquer caso, que o planejamento das ações a serem desencadeadas seja efetuado na perspectiva de prevenir e evitar qualquer situação de conflito, fazendo uso da informação, do diálogo, da mediação e do respeito mútuo como ferramentas de negociação junto às lideranças do movimento, que, logicamente, precisam ser identificadas e também conscientizadas acerca de seus deveres para com os adolescentes que dele participam. Oitavo, paralelamente, deve ser obtido junto às escolas e à Secretaria de Educação a definição de alternativas, seja para a futura reposição de aulas, seja para evitar que os alunos que não desejam participar do movimento sejam por ele de qualquer modo prejudicados. A partir da instituição de tais cautelas e mecanismos de diálogo, negociação e acompanhamento, será possível minimizar os efeitos deletérios decorrentes das manifestações face à proposta de reforma do ensino médio apresentada pelo governo federal, sendo certo que a participação dos diversos órgãos e agentes corresponsáveis pela defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes, assim como dos pais responsáveis pelos alunos, é fundamental para que o mencionado direito à manifestação do pensamento seja exercido de forma livre e saudável. Sem mais para o momento, e permanecendo à disposição para os esclarecimentos adicionais e o suporte que se fizerem necessários, a nossa estima e consideração. Doutora Hermínia Dorigan de Matos Diniz, promotora de Justiça, e Murilo José Di Giacomo, procurador de Justiça, coordenador-geral. Então, eu quero com isso dizer que as ocupações são legítimas porque há uma pretensa reforma de ensino de cima para baixo. Quem tem que definir, sempre, ou pelo menos ser consultado das mudanças dentro da sociedade, especialmente da sociedade civil, são as pessoas. Especialmente aquelas pessoas da área. Aqui nós temos que ter o conjunto dos escolares, do ensino médio, especialmente, mas não só, também de terceiro grau e até de ensino fundamental, e professores, evidentemente, pedagogos, diretores de escola, mas não, a reforma vem de cima para baixo, sem nada disso. É uma imposição, tudo está sendo feito através de imposições de uma elite que fez o golpe. Hoje a gente enxerga mesmo que foi um golpe. Hoje dá para perceber que é golpe. Antes podíamos até ter certas dúvidas, mas hoje, quando se vê a PEC 241 e mais uma série de outras PEC ou de projetos de leis complementares em andamento,
ou sendo fornados, não se tem mais dúvida que a elite não admitia que a classe trabalhadora fosse informada. Não tem mais FIES hoje, não temos mais o ProUni, não temos o Pronatec. Como vão ficar os alunos? Os escolares vão ficar não escolares, porque não vão ter a oportunidade, efetivamente, de estudar como estão estudando hoje. A cota dos negros, e assim por diante. Então, esses que apoiaram esse movimento devem refletir, e refletir bastante, se valeu a pena virar momentaneamente coxinha, como falam por aí, esses que apoiaram. Então, gente, convido, aqui a meia hora, começa a discussão lá na Unicentro da reforma, exatamente dessa reforma de ensino médio. Para quem não conhece, quer compreender melhor, se atualizar e discutir, haverá uma assembleia aberta, ampla, para quem desejar participar no auditório Francisco Contini da Unicentro. Obrigado. Agradecendo as palavras do nobre vereador Clédio Tamanino, concedo a palavra por 15 minutos ao ilustre vereador, doutor Elcio José Melim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu tenho cobrado nesta casa, de há muito tempo, a fiscalização na execução, ou nas execuções, de leis existentes no nosso município. E eu volto à tribuna, na noite de hoje, mais uma vez, para denunciar o descumprimento de uma das milhares de leis existentes no município. Casualmente, esta é de nossa autoria, que no seu artigo 1º afirma: fica proibido a cobrança de caução em cheque ou dinheiro para consultas, internamentos e atendimentos em geral nos hospitais e pronto-socorros no município de Guarapuava. É a Lei 1111/2002. Na semana passada, um motorista que transportava uma carga de gado na altura do posto do Napoleão, no encontro com outro caminhão, o para-brisa estourou e os estilhaços feriram o rosto por inteiro do motorista da cidade de Maringá. Levado ao Hospital São Vicente de Paula, o atendimento foi recusado, porque eles exigiam, o hospital exigia o pagamento para o atendimento. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não há mais como nós
ficarmos silentes, calados, quando as leis que existem no município de Guarapuava não só não são cumpridas, mas descumpridas por inteiro, por quem tem a obrigação e o dever de respeitá-las. Se não fosse levado à UPA, com certeza esse motorista teria perdido uma das suas vistas. Esta questão que nós colocamos aqui nesta Casa de Leis em 2002 foi no sentido de fazer com que a população de Guarapuava, ao se dirigir a qualquer casa hospitalar, não tenha que passar por humilhação, ou não tenha que passar por privação à sua saúde por não ter o dinheiro para pagar a consulta ou para pagar o internamento. E eu falei para a pessoa que levou esse motorista, bastava ligar para o 190 e exigir a prisão de quem estava a cobrar a caução. A cobrar. Porque ninguém pode negar o atendimento à saúde, não só pela lei municipal, mas pela Constituição Federal. Essas questões somente poderão ser resolvidas com a intervenção policial, seja em qualquer situação. É inadmissível que nós estejamos aqui nessa Casa de Leis, sendo criticado e cobrado pela população, quando a mesma população não tem conhecimento das leis que são aprovadas nesse poder e que lhe beneficiam. Concedo a parte, vereador. Já concedo a parte, Vossa Excelência. Eu espero, e este vai ser o meu cavalo de batalha a partir de 1º de janeiro de 2017, para que o município de Guarapuava tenha uma equipe de fiscais para fazer com que as leis sejam cumpridas quando receberem reclamações ou pedidos da população. Porque senão, voltamos àquela minha sugestão, algum tempo atrás, de que nós teremos que aprovar um projeto de lei revogando todas as leis existentes no município de Guarapuava, já que eles não são para ser cumpridas. Concedo a parte, Vossa Excelência. Obrigada, vereador. É uma denúncia realmente gravíssima, porque existem normas, além das leis federal, municipal, existem normas do SUS, onde os hospitais têm um contrato a ser cumprido. E o município tem, dentro dessas normas, um serviço chamado de controle e avaliação, onde os auditores médicos deveriam estar fiscalizando esse tipo de questão. Então, penso que essa denúncia deve ser levada aos gestores, tanto no município quanto regional, para que as sanções previstas neste contrato sejam colocadas em prática, além de todo o respaldo das leis que Vossa Excelência aqui citou. Mas penso que é uma denúncia que tem que ser levada, tem que ser registrada, inclusive na ouvidoria municipal e na ouvidoria regional. Vossa Excelência, para considerar uma parte? Concedo a parte, Vossa Excelência. Só para mim entender, vereador, porque antigamente existia a dificuldade de leitos de internamento. Muitos chegavam no pronto-socorro, pagavam a consulta, tinham direito para pagar uma consulta particular
e pedir o internamento via SUS e internar via SUS. E aí o paciente que fica lá no postinho de saúde, aguardando o internamento, fica 1, 2, 3 dias. Então, existe uma determinação legal, isso também teve TAC via promotoria para os hospitais. Todo hospital que atendendo um pronto-socorro, um paciente particular, ele tem que internar particular. Senão, o paciente chega lá, junta o dinheiro para consulta, e o coitado que está na UPA, esperando 1, 2, 3 dias, fica aguardando, e esses leitos do SUS, a vereadora Maria José, acho que sabe disso. Então, agora o paciente que vai internar SUS, ele tem que fazer uma porta de entrada na urgência municipal, ou na UPA, ou num pronto-socorro, sendo atendido SUS, para ser garantido a vaga de internamento SUS. Então, só para me entender, esse paciente, esse motorista, ele chegou lá, e ele pagou uma consulta particular e quis internar SUS, ou foi um paciente que foi atendido SUS, sendo que o pronto-socorro do hospital só atende SUS para pacientes que têm câncer, algumas pacientes cardiopatas. Então, se esse paciente ele chegou lá, juntou dinheiro da consulta e foi pedido um internamento. Não, ele não pagou. Ele não tinha dinheiro para pagar. Ele não pagou a consulta? Não. E não quiseram atender porque ele não tinha o dinheiro para pagar. A consulta? O atendimento, a consulta, seja o que for. O atendimento. Aí sim, aí o hospital está errado. Tá Agora, aqui, se ele foi atendido, aí foi solicitado o internamento, que daí é diferente. Não, ele então, não. aí tem que ser apurado realmente. Obrigado pela Não houve o atendimento, porque ele não tinha o dinheiro para fazer o pagamento. Então, eu entendo que nós devemos exigir o cumprimento e a execução das nossas leis aqui. Porque senão nós não temos o porquê de estarmos nesta casa. Por exemplo, eu peguei agora minha lei também, que trata, e o grande problema é a desinformação. A população, ela não fica informada. Há que se ter um canal para orientar e alertar a população dos seus direitos. Por exemplo, tem uma outra lei da minha autoria, que é a 373 de 93, que obriga o vendedor de botijão de gás a pesar o botijão vazio e a bater naquele peso do cheio. É lei. Sempre fica a dona de casa, quando vai trocar o botijão, ela devolve o vazio pensando que está vazio. Não, fica sempre 2, 3 quilos, tem que ser abatido do botijão cheio. E assim por diante, tantas outras leis, de tantos outros vereadores que são benéficas à população e que a população não tem o conhecimento por falta da informação. Então tem que ter um canal que dê essa condição da população ser orientada, alertada dos seus direitos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de uma hora para outra, e os senhores com certeza devem também caminhar e andar pela cidade, como eu, o trânsito chegou a um congestionamento caótico, que hoje, quando eu saí aqui da Câmara, logo depois do almoço, a fila, aqui na Pedro Alves, para cruzar Arlindo Ribeiro, ela estava na esquina da Saldanha Marinho. Eu tive que subir a Getúlio Vargas, ir até na Cônego Braga e subir para sair lá em cima. Ora, está a cidade toda. E eu pergunto, onde estão os mais de 20 agentes de trânsito que assumiram as suas funções no final do ano passado? Está na hora do secretário de trânsito do município de Guarapuava fazer com que esses agentes, nessas situações, corram para disciplinar o trânsito,
para não ter o congestionamento na Avenida Moacir Silvestre. O trânsito tem ficado engarrafado até a Igreja Santa Terezinha. É um absurdo. Não, de uma hora para outra, explodiu o número de veículos em Guarapuava. Está na hora dos agentes de trânsito agirem como tais, no sentido de disciplinar o trânsito em Guarapuava. Pelo jeito, não sou só eu que tenho visto esse congestionamento na cidade. Quero deixar aqui também, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, registrado nos anais da casa, as nossas congratulações ao magistério municipal, estadual e federal pelo dia 15 de outubro, dia do professor. Infelizmente, o professor não tem muito o que comemorar. Mas a persistência, o dom, a sua vocação faz com que supere todas as situações por que passa. No passado, quando o aluno era repreendido ou fazia qualquer travessura numa sala de aula, chegava em casa, ele entrava na vara de marmelo. Hoje é diferente. Hoje, se o professor chama a atenção do aluno, o aluno e o pai quebram o professor de pau. Essa é a pura realidade. O que eu tenho visto hoje, a falta de respeito dos alunos para com os professores. Basta, e aí nós temos professores que podem falar a verdade se não estiver com a razão. Numa sala de aula, alunos com boné, alunos faltando com respeito. Ora, ai, se no passado um aluno desobedecesse ou saísse com uma gracinha com um professor ou uma professora. Foi seu tempo em que o professor era o segundo pai. Foi seu tempo. Infelizmente hoje, o que nós temos visto são os alunos desrespeitando o professor ou a professora dentro de uma sala de aula. E, infelizmente, a maioria dos pais concordando com a ação do seu filho. Por isso, eu quero deixar registrado os nossos parabéns, as nossas congratulações aos professores pelo dia 15 de outubro. Em que não há mais o respeito dos alunos para com os professores, mas eles, fielmente desempenhando a sua vocação, eles têm procurado fazer com que o aluno ainda seja um pouco mais homem. Muito obrigado, senhor presidente. Com as palavras do doutor Elcio José Melhem, queremos também agradecer a presença do primeiro suplente do PRB, o Fogaça, também do vereador mais votado para o próximo pleito, Aldonei Dognei, e todos os demais espectadores da TV Câmara. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento das matérias da ordem do dia. Matéria em única discussão e votação. Parecer contrário ao projeto de lei número 46/2016. Dispõe sobre a proibição de veículos de tração animal e exploração animal para tal fim no município de Guarapuava. Votação nominal, maioria absoluta para a rejeição. Peço a palavra. Conceda a palavra ao nobre vereador Milton Roseira.
senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Celso Pinheiro, a todas as pessoas que estão aqui presentes, um grande abraço afetuoso, fraterno ao Donei, né? Também temos o Fogaça também, que está aqui presente, e também aos voluntários que estão aqui presentes hoje, que representam a proteção aos animais. Também temos a ONG Patas com Patas também aqui presente, né? Bom, o que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre esse projeto e pedir realmente um grande apoio aos senhores vereadores. Eu acho que até foi um momento importante, até pelo fato de que eu, como alguns vereadores que não nos reelegemos, então fica até interessante esse projeto, porque não é um projeto político, né? Ele realmente é um projeto necessário. A gente vê em outros locais, em outros, enfim, outras cidades que eu tenho até aqui marcado, eu até anotei aqui, fiz questão de marcar aqui, em São Paulo, lei municipal, em Foz do Iguaçu, em Recife e em Porto Alegre, já é proibida a tração animal. Muitos podem dizer, não está sendo definido agora o mérito da questão, não é essa a ideia aqui mesmo. A ideia é pedir para que todos os vereadores façam a vontade no sentido da maioria da população que a gente vê e cessem com esse maltrato que existe aos animais. Não existe outra maneira, é somente proibindo, não existe outra maneira. Claro que a nossa lei, ela só proíbe a tração animal. Eu sei que a Comissão de Justiça e Redação deu negativa. É isso que eu peço, porque o plenário é soberano. Nós já tivemos outras votações aqui, e se não fosse assim, não estaríamos votando sim ou não. Entendo e respeito totalmente a comissão, já fiz parte dessa comissão, então eu entendo totalmente esse parecer. Mas, só para que você tenha uma ideia, como pareceres, às vezes, e muitas vezes, podem mudar. Eu peguei hoje, do Supremo Tribunal Federal, saiu essa notícia hoje. O Supremo Tribunal Federal, STF, reafirmou jurisprudência dominante no sentido de que não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para os cofres municipais, não trate de estrutura nem do regime jurídico dos servidores públicos. A matéria foi apreciada no recurso extraordinário com agravo da relatoria do ministro Gilmar Mendes, relativa a câmaras de vigilância nas escolas municipais, que é um projeto que nós temos aqui para os ônibus. Então você veja, todos nós, vereadores aqui, quantas vezes já votamos parecer contrário somente porque criava despesa? Aqui está o Supremo Tribunal Federal dizendo que o interesse público está acima de tudo isso. Então, o que a gente está pedindo realmente nessa noite é que nós possamos dar continuidade a esse projeto, porque a única outra maneira que existe seria daí uma lei indicativa. Mas uma lei indicativa nós não temos a certeza de que isso vai acontecer. Também quero dizer, e vi dentro, quando a gente posta, muitas pessoas dizendo, mas meu avô tem uma carrocinha que vende lenha, ele não vai mais poder fazer isso. Infelizmente, em alguns momentos nós temos que optar, né? Sabemos que isso está realmente acabando, né? Animais, que vocês tenham uma ideia, tem animais que são utilizados durante o dia todo no trabalho e ainda à noite, às vezes, são terceirizados para outros. Então, realmente, eles são utilizados até a exaustão completa. Está aqui o Odonei, que representou a força das pessoas que cuidam dos animais e que sabe muito mais do que eu, a gente que acompanha ainda mais pela internet. Então, realmente, a gente faz esse pedido. A lei também toma esse cuidado. Eu acho que hoje, não sei se deve ter, talvez 20 ou 10 ou 15, talvez no máximo, carroceiros que fazem esse trabalho em Guarapuava, né? Mas isso, a lei vai dar um tempo. Esse tempo, professor Ademir, nós podemos negociar. Aqui na minha lei está como 6 meses. Talvez nós possamos aumentar para 1 ano, não sei. Tem cidades que estão dando 2 anos, porque tem que haver essa adequação. E essa adequação vai ser o cavalo de lata, ou outro sistema em que haja patrocínio,
Será que essas pessoas, quantas pessoas a gente vê na cidade puxando a sua gaiota? Elas não estão usando atração animal, é atração humana mesmo, né? E faz o seu trabalho diário. O que a gente nota e fica horrorizado, eu tenho uma pessoa que passa na frente da minha casa todo dia, é um senhor bem obeso realmente, mais uma mulher bem obesa, mais ou menos uns 3, 4 filhos em cima, e eles, 5 filhos, né, Cosme, vereador Cosme, e está ali, o cavalinho, tem cavalos que não se coloca nem a ferradura, para que ele não patine na subida, isso já dito por pessoas que a gente acompanha no tempo. Então, não existe outra maneira, quero ser sincero, vai ter algumas pessoas que vão ter esse problema? Vão, mas nós vamos ter que optar, não tem condição realmente de que isso possa continuar. Uma parte, vereador. Sim, vereador. Não, Vossa Excelência trouxe aí a súmula do STF, mas nem se aplica, porque não há criação de despesa nesse projeto seu. Além do mais, não é só questão de usar o animal. Se as pessoas soubessem depois onde pôr esse animal, tudo bem, mas é soltado cavalo pela rua afora, e quantos acidentes ocorrem? Eu vejo lá na PR-170, em frente à minha casa, lá quantos cavalos já morreram ali, devido a haver choques com caminhões, e depois o cavalo fica lá, ninguém se responsabiliza para retirar, é um problema sério. Então, a lei tem todo sentido, eu acho que o parecer ele foi muito, talvez muito exigente, mas no seu fundamental não atinge o ferimento da possibilidade do vereador trazer, o legislador trazer esse projeto. Exatamente, senhor vereador. E também só para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, você vê, a gente tomou todo o cuidado, essa lei aqui é da Prefeitura de Curitiba, a gente utilizou a mesma lei, utiliza a mesma lei, com alterações, obviamente, que é uma cidade diferente. Mas olha o que eu tomei cuidado bastante para que não impusesse ao senhor prefeito isso. Os animais apreendidos, artigo 4º, os animais apreendidos serão encaminhados à secretaria determinada pelo Poder Executivo. Eu não estou determinando qual vai ser a secretaria, nós não estamos, né? E com o apoio da rede de produção animal, serão enviados para a realização dos procedimentos de verificação das condições de saúde, bem como para o seu alojamento, até que o mesmo seja levado à adoção. Então, nós não estamos, talvez eu tivesse errado se eu colocasse, os animais apreendidos serão encaminhados à Secretaria X, Meio Ambiente. Aí eu estou determinando, aqui não. Outra coisa importante, também utilizamos a lei que o vereador Rodrigo Crema e acho que Márcio Carneiro, na época, fizeram uma alteração onde fala sobre maus tratos. Havendo constatação de maus tratos, o responsável pelo animal sofrerá as sanções previstas pelo artigo 300E da Lei 7 de 2004, onde vocês fizeram, Vossa Senhoria, fizeram alterações. E, por último, também dizer, havendo o recolhimento do animal, vereador Cleto, aqui não tem custo, havendo o recolhimento do animal, a responsabilidade pela remoção e retirada dos veículos de tração animal, bem como das respectivas cargas, será dos proprietários. É o proprietário que tem que fazer todo esse tipo de trabalho. Vossa Excelência, vai gostar de uma parte? Sim. Quero dar os parabéns, vereador Milton. Acho que, nesse momento, nós temos que se sensibilizar. Acho que é um projeto extremamente importante. Eu, há uns 8 anos atrás, estava saindo de carro do Hospital Estrela de Belém, na esquina, fui atingido por um cavalo que estava transportando, era uma charreta que estava vindo na contramão e, inclusive, danificou a saúde do animal, inclusive, porque eles estavam andando ali até na contramão. E, além disso, eu acho que o Código de Postura Municipal, que é a Lei 07 de 2004, ela não diz nada referindo a essa lei que Vossa Excelência está propondo. Até estava lendo a nossa lei, de nossa autoria, junto com o vereador Márcio, nós alteramos o artigo 299, 300, 306 e acrescentamos 300A, 300B, 300C, 300D, 300E, 300F, 300G. E realmente ela precisa ainda ser ampliado. No Código de Postura Municipal, nós nem tínhamos a denominação
dos tipos de animais que a gente colocou, animal abandonado, animal solto, animal de corte, de tração. Nós colocamos o dever do proprietário dos animais, assegurar adequadas condições de saúde, higiene do animal, cuidar da higiene ambiental, fornecer água, recolher as fezes, providenciar assistência veterinária, não tinha. Com a nossa lei também, nós colocamos alguns itens de maus tratos, no Código de Postura não tinha, e essa lei de Vossa Excelência, ela não está entrando em conflito com essa nossa lei, então, nesse momento, nós vamos ser contra o parecer que foi contrário da Comissão de Justiça, para que Vossa Excelência tenha êxito nessa lei. Parabéns, senhor. Obrigado, senhor vereador. Considero a parte, vereador. Só um minutinho, vereador, só ler aqui. Então, também é importante, porque muitas pessoas me perguntaram, ficam permitidas as atividades em estabelecimentos públicos ou privados, nos termos da legislação vigente, tais como aras, corridas de cavalo, salto com cavalo, hipismo, ecoterapia, que é fundamental, cavalgadas, bem como o uso de animais pelas forças públicas, militares e civis que têm agrupamento com montaria, como era o caso, já não é mais em Guarapuava, né, que isso possa acontecer normalmente. Obrigado, senhor. Primeiro, até para reafirmar aqui, respeitando o parecer, eu acho que nós temos que respeitar as comissões, mas eu também não consigo ver custo para isso. Se criar uma lei para proibir alguma coisa, onde é que está o custo? Onde é que está? Onde é que está o custo? Eu vou colocar proibido fumar, proibido pisar na grama. Não tem custo. Então, quero discordar totalmente do parecer, né, contrário, e dizer, até porque também, além da judiaria, como diz, né, o Nego Silvio, a judiaria com os animais, porque é inaceitável, nós estamos aqui já no século 22, quase, e os animais ainda andando na rua puxando, na sofrência, gente, na sofrência. Eu vejo casos aí que realmente é de dar dó dos bichinhos. E é uma minoria. Eu acho que tem que se criar novas alternativas, dar-se um prazo para isso, está dando um prazo de 6 meses, pode chegar para 1 ano, mas eu acho que está na hora de tomar essa iniciativa, porque Guarapuava não está para ver na rua aí, até pela questão de higiene, várias situações que acontecem. Então, parabéns aí ao projeto, e eu sou contrário ao parecer da comissão, com todo o respeito pela comissão. Só para finalizar e dizer o seguinte, que o animal... Você ficou sair da parte, vereador? Sim, vereador, só terminar essa parte aqui. Que o animal, na verdade, é objeto descartável nesse sentido. Tem alguma exceção? Tem pessoas que cuidam bem do seu animal, mas é aquilo que eu falei, tem coisas que você vai ter que ir pela regra, e não pela exceção. A exceção é alguém que cuida bem, e não a regra. E aquilo que alguém comentou aqui, depois que ele é utilizado, vereador Cleto, realmente, esse é aquele cavalo que é solto aí, jogado, enfim, que fica em qualquer local desprotegido. Vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Hoje, questão de ordem. Questão de ordem. Hoje, no Nordeste, no dia 11... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, eu vou assegurar a palavra ao vereador Ademir Fabiani. Em seguida, eu concedo a palavra ao eminente vereador, ao senhor Zé Melém. O que está em discussão é o parecer, não o projeto. Correto? É nesse sentido, vereador Ademir, que eu ia me manifestar. Que, na realidade, hoje, no Nordeste, a revolta é com relação à proibição da vaquejada. O projeto de lei, ele, no mérito, eu não vou dizer que ele seja ruim, não. Mas acontece que a iniciativa não é do vereador. A iniciativa é do Executivo. E, como tal, nós não podemos sobrepor a lei. Por isso que a Comissão de Justiça e Redação, ao dar o parecer, ela não entrou no mérito do projeto, mas sim na sua legalidade, na sua constitucionalidade, na questão da atribuição. Quem poderia
ou quem não poderia propor o presente projeto de lei. Ela não é, infelizmente, como tantas outras situações, ela não é da atribuição do vereador. Infelizmente, ela é da atribuição do Executivo. Cabe ao Executivo, ou melhor, cabe até a Vossa Excelência, fazer uma sugestão ao Executivo para que ele encaminhe a esta casa um projeto nas mesmas condições para ser discutido nesta casa. Porque se for para nós discutirmos o mérito, eu vou até me posicionar dizendo que eu não... Algum problema aí? Algum problema? Não, eu já estou com a parte ali. Não, mas ele não pode, não existe, vereador, não existe contraparte. No mérito, até eu me posicionaria contrário, porque nós estaríamos, inclusive, prejudicando o homem do mato, o homem do campo, que precisa da carroça com atração animal para poder puxar a sua produção. Por isso, nós temos que discutir o parecer da comissão. E, nesse sentido, eu sou favorável ao parecer. Só para finalizar, vereador, é que, na verdade, o senhor não Aquela estava no parte momento também, que eu comentei. vereador Milton, também Só aquela um parte. minutinho. É que, na verdade, eu estou discutindo o mérito, para eu poder argumentar a decisão da comissão, eu preciso argumentar tudo. E o plenário é soberano, tanto é soberano que estamos aqui para votar, senão não estaríamos aqui para votar. Nós podemos derrubar o parecer. E acabei de comprovar, dentro de uma questão, que o Supremo Tribunal derrubou questões que nós já votamos aqui favoráveis, né? Então, e só para finalizar realmente, acho que não foi lido o projeto. Fica proibido no perímetro urbano do município de Guarapuava, e não no perímetro rural. Que era a parte... Não, senhor presidente. Sim, sim. Peço a palavra. Eu quero, vereador, Vossa Excelência também Vereador, tem... desculpe, é que eu finalizei, o senhor pode pedir... Não, o senhor pode pedir... Peço a palavra, senhor O senhor presidente. peça a palavra. Né? Então, peço a palavra, senhor presidente. pode pedir a palavra? Perdoe, que eu tive 2 vezes que o time me respondeu. Você quer discutir o projeto? Vamos justificar na hora do voto. Quem já está em votação? O parecer, senhor presidente. O parecer? O parecer. Continua em discussão. Com a palavra o vereador José Irson Horst. Em seguida, o vereador Germano Toledo Alves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso vereador mais votado em Guarapuava, Dognei, seja bem-vindo, também ao suplente Fogaça, e as demais pessoas que fazem parte dessa sessão de hoje, e aqueles que nos acompanham através do canal legislativo. Senhor presidente, eu quero discutir o parecer da comissão, e quero ser muito breve e muito rápido. O mérito do projeto, que é louvável, do vereador Miltinho, é inquestionável. Não existe ninguém nesta casa que não queira proteger os animais. Tanto é que talvez o vereador Elcio Melém possa até me ajudar, que já houve projeto de leis de outros vereadores no passado com relação à proibição de uso de animais em circos em Guarapuava. O que acontece é o seguinte: esta casa, senhor presidente, tem uma assessoria jurídica contratada por esta casa, que serve de assessoramento a cada um dos senhores vereadores. E esta casa é formada por várias comissões, senhor presidente, que tem a única função de avaliar a constitucionalidade dos projetos de leis apresentados por cada um de vossas senhorias nesta casa. É esta a função das comissões. Caso nós não se aprenda a função da comissão e do legislador, plagiando o vereador Elcio Melém, desnecessário é ter comissões nesta casa. Porque se nós temos uma assessoria jurídica, senhor presidente, contratada para esse fim, e se nós não respeitamos essa assessoria, o parecer dessa assessoria, não respeitamos os pareceres das comissões, eu não sei por que não nos reunimos daí. Né? E eu quero fazer questão aqui, senhor presidente, e não faço parte desta comissão, quero fazer questão aqui para que a população entenda como que é o trabalho legislativo. Olha, parecer da NDJ, assessoria, e quero aqui invocar o discurso do vereador Cleto ainda
agora há pouco, quando falava da educação, e que fez uma analogia com relação às questões do Estatuto Adolescente e da Constituição Federal. E plagiando o vereador Elcio Melém, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é verdade? Veja o parecer técnico, que esta casa e a população paga, para que esses pareceres sejam colocados aqui a serviço do legislador. Verifique-se ainda que o projeto de lei em exame impõe novas atribuições às secretarias municipais e seus respectivos servidores, na medida que deverão exercer atividade de fiscalização, o que afronta o disposto do artigo 2º da Carta Magna, vereador Cleto, que consagra o princípio da separação dos poderes. Com efeito, entende-se que todo e qualquer projeto de lei que discipline ou crie atribuições para os órgãos, secretarias municipais, na verdade, será de competência privativa do chefe do Executivo. Bom, eu não vou nem continuar lendo, porque se nós nos baseamos aqui pelas constituições, tanto estadual, federal e lei orgânica, não tem por que nós continuar discutindo, minha gente. Né? Eu acho que é louvável a iniciativa, sou favorável ao mérito do projeto, estou na mesma linha do vereador Elcio Melém, que nós, então, já que nós estamos preocupados, vamos lá numa comissão, sensibilizar o chefe do Poder Executivo e que ele envie a esta casa um projeto de lei com essa discussão. Aí sim nós estaremos cumprindo a Constituição e o nosso papel de legislador. Caso contrário, nós estamos aqui enxugando gelo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acho pertinente todas as nossas discussões aqui dentro, mas eu venho pensando muito sobre isso, e a gente não está passando num momento onde todos os aportes dos arcabouços da Prefeitura Municipal estão preparados para que esse projeto seja votado agora. Eu vou, junto com a Comissão de Justiça e Redação, e eu quero falar o porquê. Eu estive pesquisando na Prefeitura de Curitiba, esse projeto já existe. Curitiba é um perímetro urbano só, né? Não existe área rural mais lá. E Curitiba, ela tem um arcabouço totalmente diferente da Prefeitura de Guarapuava. Pela lei, a fiscalização é realizada pela Rede de Defesa e Proteção Animal, com apoios da Secretaria Municipal de Saúde, da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Trânsito. O animal encontrado nessas situações será recolhido pela Rede de Proteção Animal e enviado ao Centro de Controle de Zoonoses e Vetores. O proprietário e o condutor serão punidos conforme a Lei 13.908 contra maus tratos animais. Pois bem, senhoras e senhores vereadores, não temos ainda esse centro de zoonoses em Guarapuava. Guarapuava precisa fazer essa lei imediatamente, criar, a gente precisa ter orçamento para tudo isso aí. Acredito eu que a eleição do nosso amigo vereador de 2017 até 2020, do Agnei, Aldonei, parabéns pela sua eleição. Aqui eu quero comentar também o suplente Fogaça, e quero dizer o seguinte, que você tem muito trabalho pela frente aqui dentro dessa casa. Essa casa é uma casa de leis, temos que respeitar as leis aqui dentro. A comissão está aqui para dar seu parecer. O parecer não é contra o projeto, mas contra, sim, a constitucionalidade. Se for inconstitucional, essa casa não tem como aprovar isso aí. Então, eu peço a todos os vereadores que vamos ter a consciência de votar juntamente com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vamos jogar para o ano que vem, vamos pensar, sim, em montar um centro de zoonose nessa cidade, que já é tempo de fazer isso aí. E tenho a certeza que o prefeito eleito, César Silvestre Filho, vai poder muito bem fazer isso aqui no seu próximo mandato. E quero a compreensão de todos, que nós temos que entender todo esse projeto de lei. Os centros zoonoses, há uma necessidade urgente de existir. Então, eu acredito que essa lei possa vir a ser aprovada com o centro de zoonoses já existindo. Muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Geraldo. Eu queria parabenizar primeiro os vereadores eleitos que estão aqui presentes, e queria colocar aqui aos vereadores que uma das partes constitucionais que o legislador leva
carrega é que o seu direito do contraditório. Se tudo que tivesse estabelecido em lei não precisaria, teoricamente, ser trazido à plenária para ser votado. Se foi trazido à plenária para ser votado, é porque você tem duas opiniões. E se a opinião prevalecer de que a lei deve seguir adiante até a sanção do prefeito, tem que ser. Independente da comissão ter o seu parecer contrário. Não, a discussão aqui é do parecer. Se for do contrário parecer, a comissão tem que aceitar e tem que ser levado ao prefeito para esse, sim, dar o seu laudo, sancioná-lo ou não. A outra coisa que eu queria comentar, já que foi levantado aqui, é a questão do departamento dos zoonoses. Isso não vai caber ao vereador, no caso do Dognei. Não é, isso não é a função dele. Essa é a função, terá de ser vindo do prefeito, que é a criação de uma nova secretaria ou de um departamento de zoonose junto à Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Agricultura. Então, isso aí está fora do propósito do futuro vereador. Isso está descartado. Mas eu concordo que o parecer da comissão deve ser derrubado. A parte... E, só terminar, eu acho que deve ser derrubado e quem deve sancionar ou não seria o prefeito. Se acha que não deve, pela questão constitucional, é ele. A meu ver, não tem gasto nenhum. Uma parte... Vereador, obrigado pela parte. Eu quero, esse que é o bom do parlamento, da democracia. Talvez se vivêssemos na Coreia, não tivéssemos essa oportunidade, né? Exatamente por isso que estamos aqui. Se não houvesse a opção de discordar da comissão, não estaríamos votando. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, eu, por exemplo, discordo. Eu discordo do parecer. Não é, a NDJ não tem toda a ideia do que pode ser dito. Tanto que parecer a gente sabe que arruma quantos quiser, né? Eu tenho opinião diferente do parecer que ela deu, porque eu não estou determinando a ninguém. Está bem claro. A fiscalização que trata essa lei será realizada pelas secretarias determinadas pelo Poder Executivo. Eu não estou determinando. Esse foi o grande trabalho que eu fiz e que talvez outros não conseguiram fazer. Esse foi o grande trabalho. O meu diferencial foi esse, ter estudado uma maneira, não de burlar a lei, mas de tratá-la legalmente e dar condições de que ela seja votada. Isso mesmo. Essa história de centro de zoonose, isso aí, se nós formos esperar, um canil já é difícil, está sendo feito, é demorado, não tem que esperar centro de zoonose nenhum. O responsável pelo animal é o proprietário. Ele tem que dar jeito, ele tem que dar condições, ele vai ter que pagar um alojamento, enfim. Esse é problema dele, né? Aquele que estiver maltratando. Então, eu volto a dizer, a lei, ela tem sempre os dois lados. A opção nossa aqui é que nós não temos que seguir a NDJ. Quantas vezes, eu não vou conseguir fazer agora, mas quantas vezes nós já negamos pareceres de comissões, inclusive de pareceres que eu relatei quando era da comissão. Parte, vereador. Isso não é demérito nenhum, você fazer, eu estou com a parte, já lhe dá. Então, somente para que seja definido, não é, na minha opinião, não é inconstitucional. E nós temos que ter essa certeza absoluta. Vamos votar o parecer, se perdermos, obviamente, vamos fazer a lei indicativa, mas para que o senhor prefeito já mande essa lei neste ano. Não tem motivo para ser mandado em outro ano. E eu tenho certeza, isso eu quero elogiar o prefeito César Silvestre, que pelo apoio que ele deu para a parte de canil, enfim, eu tenho certeza absoluta que ele vai poder fazer essa lei. Então vamos aguardar a votação nesse sentido. Obrigado, vereador. Ayrton, você pediu a palavra? Amplamente discutido o projeto, gostaria que Vossa Excelência concluísse, então, já de conhecimento dos colegas vereadores e da... Só para terminar, eu acho que foi muito feliz a colocação sua a respeito da fiscalização do Executivo, porque na sua lei, eu li, não determina a execução pela vereança, mas sim pelo prefeito. Muito obrigado. Em votação. Ademir Fabiani.
Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Não. Cleto Tamanini. Justificativa de voto. Para justificar o voto, o vereador Cleto Tamanini. Apenas para reiterar a posição que eu tenho em relação, inclusive, a outros pareceres que eram assemelhados, e eu fui contrário, portanto, também vou ser contrário hoje. Além do que enterrei vários cavalos e estou cansado de enterrar cavalo. Cosme Stimmer. Elcio José Melém. Sim. Elias Rodovanski. Sim. Eurípio Raul Neto. Justificativa, senhor presidente. Justificar o voto, o vereador Eurípio Raul Neto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para reiterar, na verdade, o que já foi dito por várias vezes na discussão, mas dizer que a Comissão de Justiça e Redação, ela trata da legalidade ou ilegalidade do projeto. Em nenhum momento é o mérito. É inegável que a intenção do vereador, do legislador, ao propor esse projeto de lei, é excelente, sem dúvida nenhuma. Só que nós precisamos aqui, eu acho que agora estamos decidindo aqui a questão da legalidade ou ilegalidade. E, na verdade, em lei não existe opinião. A lei é aquilo, é exata, né? Então, por esse motivo, e pedindo já ao vereador Milton que encaminhe uma sugestão ao prefeito César Filho, que com certeza vai procurar viabilizar isso, o meu voto é favorável ao parecer. Obrigado, senhor presidente. Armando Toledo Alves. Sim. João Carlos Gonçalves. Sim. José Erson Horst. José Valdir Quelsic, não. Maria José Mandu Ribeiro Ribas. Justificativa de voto. Justificar o voto, vereadora Maria José. Meu voto é contrário ao parecer, também porque entendo que não delega atribuições ao Executivo, e se o delegasse, nós já temos jurisprudência, foram vários projetos que votamos contrário a pareceres da comissão, porque essa também é uma função do vereador e do plenário decidir soberanamente. Parecer contrário. Mário Fernando Scheidt. Sim. Milton Lacerda Roseira Júnior. Justificativa. Justificar o voto, o vereador Milton Roseira. Somente destacar, porque que a lei ela não é estanque. Se não fosse, não teríamos bons advogados e maus advogados. O bom advogado vai mostrar o caminho que a lei pode ter uma segunda opção. O mau advogado talvez não consiga fazer isso. Então, na minha opinião, a lei é constitucional. E quero ressaltar e parabenizar a comissão. Eu tenho certeza, o vereador Neto, eles não estão contra o mérito, eles estão fazendo o seu trabalho. O vereador Ademir, eu tenho certeza disso. Não é essa a questão. Mas eu também quero mostrar o outro lado dessa questão. O meu parecer é não. Dercy Aparecida Guiné. Não. Rodrigo Sereno Crema. Não. Valdemar Cleis dos Santos. E Valdomiro Batista. Não. Está rejeitado o parecer contrário ao projeto de lei 46/2016. Ainda há tempo, eu quero agradecer a presença do Aldonei Luiz Bonfim, meu compadre, e para minha felicidade, vereador mais votado. Com dignidade. Conheço a tua história, conheço a tua luta e tenho o meu respeito e a minha admiração. Sou pai, sou padrinho, pai porque o padrinho é o segundo pai, mesmo não visitando muito, mas o respeito, a minha admiração, o senhor tem. Sou padrinho da Ágata, a preciosidade, que eu tenho realmente o maior respeito por toda a tua família, Aldonei Luiz Bonfim. Nós que trabalhamos junto na SURG por 6 ou 7 anos, me apoiou em 2 eleições, te agradeço, e hoje vejo você vereador, é uma alegria. Um vereador realmente que vai fazer, não tenho dúvida, a diferença nesta casa, pela tua luta, pela causa realmente.
pode ter a certeza que irei, e os demais colegas vereadores, estaremos prontos para receber de braços abertos, com o respeito e admiração que tem desta presidência, desse teu amigo, desse teu compadre. Saudar o Fogaça, suplente de vereador também, pelo teu trabalho, pela tua história, Fogaça. Parabéns pela grande votação. Ao Tomé, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua votação, vocês são realmente uns vencedores. Fazer voto no franciscano, no havaiano, é uma coisa. Isso é a mesma coisa que você tirar a soja da lavoura com bitrem e puxar com um toco, né? Tem gente que faz voto com bitrem, né? Mas vocês fizeram com um caminhãozinho toco e chegaram, puxaram toda a lavoura. Vocês estão de parabéns. Existe uma comparação, assim, da luta de vocês, da vitória de vocês. Quero focar aqui no meu compadre, no Aldonei Bonfim, mas que serve para vocês. Vocês são vencedores. Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 47/2016. Denomina Ildefonso Seguro a rua projetada C, código 14.176, no distrito de Palmeirinha. Votação nominal, quórum 2/3. Em discussão. Em votação. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Cleto Tamanini. Cosme Stimmer. Sim. Elcio José Melém. Sim. Elias Godovans. Sim. Eurípio Raul Neto. Sim. Germano Toledo Alves. Sim. João Carlos Gonçalves. Sim. José Erson Horst. José Valdir Kielsic. Sim. Maria José Mandou Ribeiro Ribas. Sim. Mário Fernandes Scheidt. Sim. Milton Lacerda Roseira Júnior. Dercy Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Valdemar Cleistui Santos. Sim. E Valdomiro Batista. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Quero pedir à Comissão de Saúde e Educação, na pessoa do vereador Rodrigo Sereno Crema, vereador Valdir Kukielsic e a vereadora Dercy Aparecida Guiné. Esta presidência recebeu uma denúncia, onde veio um casal do condomínio Viver Bem. Relatou-se que mora a dona Angelina com 7 pessoas especiais num apartamento lá no Viver Bem. E nesses dias de frio, eles usavam o gás de cozinha para aquecer o apartamento, mas eles são todos eles com problema. E eu peço toda a atenção por parte desta comissão, ao doutor Rodrigo Sereno Crema, ao vereador Valdir Kukielsic, à vereadora Dercy Aparecida Guiné, que de imediato, na quinta-feira, procurem a promotoria, procurem a promoção social, tem que ser feito alguma coisa. Está correndo um sério risco de explodir todo aquele prédio, todo aquele condomínio, o condomínio Viver Bem. Vou passar aqui o nome, Dona Angelina, a Rua dos Cardeais, número 288, bloco C, apartamento 101. 7 pessoas que moram nesse apartamento, realmente estão correndo sério risco de vida, e também todos os vizinhos e aquelas pessoas que lá moram no condomínio Viver Bem. Eu quero ainda tempo e gostaria de contar aqui, não sei se existe algum vereador que está por um descuido desta presidência, do primeiro secretário, nós precisaríamos de 11 votos para a rejeição, e só obtivemos 10 votos. Então está mantido o parecer da comissão.
O parecer contrário ao projeto de lei 46/2016. Eu quero aqui me penitenciar com... Pela ordem, senhor presidente. Com as senhoras pela e ordem. senhores. Pela ordem. Pela ordem, senhor. Nós não temos 21 vereadores. Como é que nós vamos ter se 3 vereadores estão afastados? Não é a maioria de plenário? É, a maioria, se nós não temos, se os vereadores estão afastados, a maioria absoluta é dos que estão atuando. Inclusive, eles não podem nem votar. Estão afastados, não podem votar. A maioria absoluta, como se tem 3 vereadores afastados? Eles não estão representando. Não. Eu quero, para mim, continuar com o zelo, com o regimento interno, eu gostaria de suspender por 5 minutos e eu quero rever esse... Não quero cometer nenhuma injustiça de lado algum. Eu vou suspender por 5 minutos. Manter a votação e iremos dar o prosseguimento, uma consulta ao nosso jurídico e aos demais pares. Na próxima votação, na próxima discussão, certamente vamos discutir já com um amparo legal, e concordo também porque temos hoje 3 vereadores que estão afastados. Esse quórum já não é... Há um entendimento, mas assim, para nós estarmos amparados, vamos consultar também as lideranças na próxima votação. Mas agradeço e mantenho... Senhor presidente, questão de ordem. Somente para a população entender, então, fica derrubado o parecer da comissão. Até... Perfeito. A segunda votação. Perfeito. Projeto 47/2016 está aprovado por todos os vereadores presentes. Dado ao término da ordem do dia, solicito do primeiro secretário que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matéria em única discussão e votação, projeto de resolução número 11/2016. Matéria em segunda discussão e votação, projeto de lei número 47/2016. Eu gostaria de consultar os líderes de bancadas se a reposição da sessão de ontem poderá acontecer na quinta-feira, no horário às 8 da manhã, horário regimental, é isso? Concorda com o horário regimental? PMDB concorda. Mantemos Pode ser. horário regimental, então, PSDB quinta-feira. concorda. Muito obrigado, vereador Mário José, PSDB, o PSD, PDT, vereador Valdemar Calisto, vereador Elias Rodovanski, vereador Cleto Tamanini, quinta-feira, às 18 horas.
Vereador Airson. Tudo bem. Eu encaminho à Comissão de Justiça e Redação os projetos de lei do Legislativo 48 e 49/2016 e do Executivo 047 e 048/2016 para seus devidos pareceres. Não havendo por um pedido aí do vereador Milton, eu estou aqui reformulando essa pergunta e essa proposta, se poderíamos fazer na sexta-feira, no horário regimental. Faria outra proposta, senhor presidente. Quarta-feira que vem, às 8 da manhã. Porque Quinta, qual horário? Quarta-feira que vem, pô, dá uma sequência. Quinta-feira às 11. Quinta às 11. Quinta às 11. Então, por um acordo dos colegas vereadores, na quinta-feira iremos repor a sessão de segunda-feira no horário das 11 horas da manhã. Passamos ao horário das explicações pessoais. Não havendo oradores que queiram fazer uso da palavra. Não havendo mais nada a deliberar, agradecendo a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando as senhoras e senhores vereadores para a sessão de quinta-feira, horário já no acordo com senhoras e senhores vereadores, às 11 horas. Declaro encerrado.